Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez que está aí do outro lado da telinha e podermos de alguma forma interagir, conversar sobre alguns temas importantes da Palavra de Deus. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será os reis e os profetas de Israel. Hoje, na lição de número 6, o tema será Andou nos caminhos dos reis de Israel. O título dessa lição expressa de forma proverbial o desastre que foram os reinados dos reis das tribos do norte. Este período da história aconteceu entre 931 a.C., com a morte do rei Salomão e a ascensão do rei Roboão ao trono, até a queda de Samaria, destruída pelos assírios em 722 a.C. Assim, compreende um espaço de 209 anos. Segundo o comentário do Antigo Testamento Champlin, a história de Israel tornou-se assim a história da colheita do tufão. Interessante, né? A síndrome do pecado calamidade com toda a sua força. Isso mesmo. Que vinha se acumulando desde os tempos de Salomão, com alguns períodos de recuperação entremeados. A história de Roboão, do ponto de vista espiritual, é um relato de apostasia e abominações. É admirável que ele tenha feito no sul as mesmas coisas que Jeroboão efetuou no norte. E simultaneamente, veja, ou seja, as coisas que aconteceram no norte também se repetiram no sul. O modo de vida de Davi fora completamente abandonado. E a idolatria de Salomão foi seguida e até aumentada. A semelhança de Jeroboão, Roboão parece ter iniciado com um sincretismo do iavismo. Isso mesmo, nos cultos de Canaã. Mas as coisas ficaram tão deturpadas que pouco restou do iavismo no final. Desta forma, a marca mais indelével desses reinados diz respeito ao fato que, desde o rei Jeroboão, nenhum dos seus sucessores obedeceu ao Senhor. Com efeito, os reis do Reino do Sul, ou seja, Judá, que acompanharam a apostasia dos reis de Israel, tiveram impresso esta frase em suas biografias. Veja, andou nos caminhos dos reis de Israel. Para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você a abrir e acompanhar com a sua Bíblia a leitura em 2 Reis, capítulo 16, do verso 2, parte B, até o 4. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de estudar mais uma vez a tua palavra. Nos abençoa no estudo desta lição. É o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Segundo o comentário do Antigo Testamento Champlin, diz que Jeroboão certificou-se de que os anciãos, ou chefes, ou os cabeças das tribos estavam ao seu lado no momento da decisão de fazer do norte cair tão abruptamente na idolatria. É admirável que eles tenham concordado com a intenção do rei. A palavra relativa ao norte foi, antes de tudo, o sincretismo.
o iavismo foi misturado com formas idólatras. Em seguida, franca idolatria tomou conta de tudo. Jeroboão havia quebrado o primeiro e o segundo mandamento da maneira mais vergonhosa. O trecho de 1 Reis, capítulo 3, verso 1, mostra-nos que o próprio Jeroboão, contra toda a razão e contra toda a lei, tornou-se sumo sacerdote de seu culto. Veja, é interessante isso. Jeroboão esforçou-se ao máximo para fazer o pior possível. Para Adam Clarke, a idolatria de Salomão havia preparado o povo para as abominações de Jeroboão. Nesta lição, iremos aprender que nem sempre prosperidade material significa prosperidade espiritual. Iremos aprender também quando a apostasia rebaixa o valor dos indivíduos e, por fim, aprenderemos o quanto a justiça de Deus caminha lado a lado com a sua misericórdia. Em linhas gerais, o Reino do Norte nunca se estabeleceu de verdade como uma casa real estável. O rei Nadab, filho do rei Jeroboão, governou por 2 anos e logo foi assassinado junto com a sua família por Baasa. Por sua vez, Elá, filho de Baasa, sofreu o mesmo destino na mão de Zinri, outro comandante militar. Mas o reinado de Zinri durou apenas 7 dias e outro comandante, o general Onri, tomou o poder. Finalmente, a casa de Onri estabilizou politicamente o Reino do Norte. Transferiu a capital da cidade de Tisra para Samaria. Assim como a Jerusalém de Davi, Samaria era a cidade da casa de Onri. O rei era um grande arquiteto e construtor. Ele edificou muitas obras grandiosas e foi acompanhado nesse talento pelo seu filho e sucessor, o rei Acabe, que começou a reinar após a morte de seu pai. O rei Acabe continuou o legado de grandes construções e de grandes acordos comerciais, especialmente com os sidônios, selando este consórcio casando-se com a filha do rei de Sidom, Jezabel. No entanto, a despeito de todos esses empreendimentos e construções monumentais, o Reino do Norte passava por um período de profunda degradação moral e espiritual. O texto bíblico afirma que o rei Onri fizera o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 16, verso 25. O rei Acabe, seu filho, conseguiu ainda superar, veja, a impiedade de seu pai. De modo que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 16, verso 31. Assim, a partir do ímpio rei Acabe, começa em Israel a adoração a um Deus abjeto, que constituía em promiscuidade e bestialidade sem precedentes. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e depois versículo 25 ao 28. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio
de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gat-Hefer, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga e que não restava nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão e tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou para Israel Damasco e Ramate, que tinham sido de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel? É importante destacar que, além da prosperidade vista no período do reino Orre, no parágrafo acima, Israel teve outros períodos de prosperidade. Isso mesmo. Porém, quanto mais próspera se tornava a nação, mais amor dedicava aos ídolos e se afastava de Deus. Parece que quanto mais Deus derramava suas bênçãos, veja, mais o povo se esquecia que era Ele quem os abençoava. Segundo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Jeroboão II não tinha devoção a Deus, mas sob suas políticas beligerantes e sua habilidosa administração, Israel teve mais poder nacional e prosperidade, veja, material, do que em qualquer outra ocasião desde os dias de Salomão. A administração de Jeroboão ignorou políticas de justiça e retidão. O resultado foi que os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Isso chama atenção para você? Isso te traz alguma ideia, lembra alguma coisa que estamos vivendo? O povo ficou egocêntrico, confiou cada vez mais no seu próprio poder, segurança e posses que em Deus. Os pobres eram tão oprimidos que mal acreditavam que Deus observava as suas dificuldades. A prosperidade material nem sempre é um sinal da bênção de Deus. Pode também ser o resultado de egocentrismo. Se você está prosperando, veja, lembre-se de que Deus nos pedirá explicações sobre como obtivemos sucesso e como usamos nossa riqueza. Tudo o que temos, na verdade, pertence a Ele. Devemos usar os dons de Deus tendo em mente seus interesses. Então, quanto mais você prosperar, considere para onde vai o seu dinheiro. Ele está sendo usado para os propósitos de Deus ou você o está gastando todo consigo mesmo? Desta forma, podemos aprender aqui, portanto, que nem sempre, veja, o poder material corresponde à bênção do Senhor. Muitas vezes somos tentados a sustentar que as riquezas, a opulência e o poder são resultados das bênçãos de Deus. Israel, o Reino do Norte, vivia um tempo de prosperidade e construções, mas estavam profundamente mergulhados na miséria espiritual. Precisamos estar atentos porque, assim como o juízo de Deus veio sobre o Reino do Norte, ele também virá para aqueles que não possuem o temor do Senhor, quer sejam reis, quer sejam pessoas comuns. Um dos resultados do pecado na vida de uma pessoa ou de um povo é a degradação moral. Povos prósperos experimentaram um momento de decadência justamente por deixarem o que é bom e justo e se envolverem em pecados que obscurecem a imagem e semelhança de Deus impressa em cada ser humano. O homem sem Deus vira um simples animal com instintos bestiais. Assim, também aconteceu com o povo de Israel. A adoração ao deus Baal, entidade de origem sidônia ou fenícia, era completamente imoral.
Nos cultos a Baal havia orgias de todo tipo, até mesmo com animais. Pensa. Rituais de transe, em que os seus devotos cortavam uns aos outros. E até mesmo o sacrifício de crianças, como expresso pelo profeta Jeremias. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 19, verso 5. Assim, o povo da aliança, os descendentes de Jacó, o povo que recebeu os 10 mandamentos, que dignificaram a pessoa humana para sempre, estavam mergulhados em um nível de degradação moral que não se via nem entre os animais. A adoração a Baal foi colocada em xeque no extraordinário evento do Monte Carmelo, entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Você vê isso em 1 Reis capítulo 18, verso 18 ao 40. E totalmente extinta sob o reinado de Jeú. Anos mais tarde, você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 10, verso 15 ao 28. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 20 ao 21. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, o segundo período da era da monarquia dividida começa com Acabe, que chegou ao trono em 874 a.C. Seu reinado foi contemporâneo ao ministério do enigmático Elias, o profeta não conformista de Yahvé. Era uma época de profunda apostasia religiosa, de constante conflito militar com o reino emergente de Arã, ou Síria, e de uma aliança preocupante entre Israel e Judá, que beneficiou o primeiro e quase arruinou o último, tanto espiritual quanto politicamente. O livro dispensa atenção especial ao conflito entre o iavismo, representado por Elias, de um lado, e o baalismo, representado por Jezabel e seus profetas da corte. O capítulo 17 registra o triunfo de Yahvé em reter a chuva, que era supostamente a prerrogativa de Baal. O capítulo 18 contém a confrontação entre a verdadeira divindade, Deus, que respondeu com fogo, e Baal, supostamente o Deus do trovão, ou fogo do céu, que permaneceu impotente apesar das micagens de seus profetas. O povo, agindo sob as ordens de Elias, matou 450 profetas de Baal. Quais as lições que podemos extrair desse triste momento da história do povo de Deus? Primeiramente, podemos aprender que temos de passar para as próximas gerações a necessidade do temor do Senhor. A conexão da verdadeira adoração a Deus, que havia sido cortada no reinado de Jeroboão, nunca mais foi plenamente estabelecida, apesar dos feitos extraordinários de Deus por meio dos seus profetas, especialmente o profeta Elias e o profeta Eliseu. Isso não foi suficiente para trazer o povo de volta para o Senhor. A maior responsabilidade de cada um de nós é garantir que a próxima geração ame ao Senhor de todo o coração. Uma segunda lição é também uma constatação. Talvez a geração que vivemos seja muito semelhante à geração dos reis de Israel. Vivemos avanços em muitas áreas do conhecimento e uma sensação de qualidade de vida melhor do que os nossos antepassados. Mas também presenciamos aberrações primitivas como as que faziam parte do ritual do culto a Baal. O acesso à pornografia, as bestialidades indiscriminadas com o uso do próprio corpo e da própria vida e o assassinato de crianças e bebês não são coisas que ficaram
no passado. Veja, o ser humano a cada dia cria novos padrões para colocar um verniz de modernidade sobre problemas morais antigos. No passado, a adoração era direcionada ao falso deus Baal. Hoje, o homem faz de si mesmo um deus. Porém, ao invés de melhorá-lo, tornando semelhante à divindade, o pecado tem o tornado pior do que os animais. Em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 13 ao 14, vemos que o Senhor enviou seus profetas para exortar o povo a se converter dos seus maus caminhos e guardar os mandamentos. Porém, o povo não deu ouvidos. Isso mesmo, endureceu o coração e não creu na palavra do Senhor por intermédio dos seus profetas. É bem verdade que houve avivamentos pontuais sobre o ministério de Elias e Eliseu e sobre o reinado de Jeú, mas não foram suficientes para mudar o coração do povo que estava completamente dominado pelo pecado. Por fim, a Bíblia nos conta que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 17, verso 18. Nunca mais as tribos do norte foram reunidas novamente. Os assírios conquistaram a cidade de Samaria em 722 a.C. e dispersaram as 10 tribos do povo de Israel para sempre. Em seu lugar, trouxeram para a terra povos de outras nações dominadas para povoar aquela terra. Você vê isso em 2 Reis 17, verso 24. E repatriaram sacerdotes do Senhor para ensinar-lhes a temer ao Senhor. A partir disso, a terra foi tomada pelo sincretismo religioso, com os elementos dos cultos pagãos e do culto a Deus. Assim, ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 17, verso 33. Desse modo, melancólico terminou o reino de Israel. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia mais uma vez em 2 Reis, capítulo 17, verso 6 a parte A e depois o verso 7 ao 9. Finalmente, no ano 9 do reinado de Oséias, a cidade de Samaria caiu em poder dos assírios e o povo de Israel foi levado como escravo para a Síria. Essa desgraça caiu sobre a nação de Israel porque o povo adorava outros deuses e assim pecava contra o Senhor, seu Deus, que os havia trazido em segurança de sua escravidão no Egito. Eles adotaram os maus costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. O povo de Israel também havia feito em segredo muitas coisas erradas e haviam construído altares aos outros deuses em todas as suas cidades. Quanto mais os profetas advertiam o povo de Israel, mais o povo, em sua obstinação, continuava na prática da corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal diz que, mesmo quando irado, Deus é misericordioso. Ele sempre advertiu seu povo por intermédio dos profetas antes de puni-lo. Veja, para que eles não pudessem, veja bem isso, explicar racionalmente ou se queixar quando o juízo viesse. As advertências a respeito do pecado e do juízo se aplicam também às pessoas hoje em dia, da mesma maneira como se aplicava a Israel. Como fomos advertidos a respeito do nosso pecado, não teremos desculpas quando vier a punição. Não deixe de levar a sério as advertências na palavra de Deus a respeito do juízo. Suas advertências são uma maneira de exibir misericórdia a você. Não obstante, podemos extrair lições importantes aqui.
o juízo de Deus sempre vem antecipado pela sua misericórdia. O Senhor sempre enviou os profetas para fazer com que o povo se arrependesse e confiasse unicamente nele. Assim também somos nós. Devemos estar sempre atentos e não desobedecermos ao Senhor e confiar em sua misericórdia. Uma segunda lição importante diz respeito ao fato de que os milagres nem sempre são decisivos para mudar o coração do povo. Ao longo do tempo, Israel presenciou extraordinários milagres, desde o tempo de Moisés até o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Mas os milagres deles não mudaram a obstinação do povo. Analogamente, é assim também hoje. Muitos estão à procura de milagres e maravilhas. Não é mesmo? Você vê isso a todo tempo. Mas não mudam os seus corações obstinados. Muitos até dizem que se os milagres que aconteceram entre o povo de Israel viveriam de forma diferente. E a gente sabe que isso é uma falácia. Mas veja, porém, sem santidade e um coração quebrantado, é impossível agradar a Deus. Ao encerrar nosso estudo, vimos que a história do início da monarquia dividida registra um período de conflito entre Israel, o reino idólatra, e Judá, o reino vacilante. A infidelidade nacional para com as alianças deuteronômica e davídica trouxe o juízo deliberado de Deus sobre a monarquia teocrática, depois de várias demonstrações de sua paciência e misericórdia, em virtude das promessas davídicas que aguardavam um cumprimento final. A história da teocracia dividida realça o poder destrutivo da apostasia em Israel e a intervenção misericordiosa de Deus em favor de Judá, por amor a Davi. Vimos que a história da monarquia independente de Judá retrata um declínio espiritual constante. Eles fizeram as mesmas coisas que o norte. O modo de vida de Davi foi completamente abandonado. E o sincretismo e a idolatria de Salomão foi seguida e até aumentada. Essa realidade foi somente interrompida por dois avivamentos que conseguiram apenas retardar a avalanche da imoralidade da nação. Nesta lição vimos ainda que, a despeito da prosperidade material inicial das tribos do norte, eles estavam na mais profunda miséria espiritual. Aprendemos também o quanto o pecado é capaz de reduzir o valor do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por fim, aprendemos o quanto o juízo de Deus é infalível, mas sempre é antecipado, veja, pela sua misericórdia. Que tenhamos um coração ensinável para viver sob as bênçãos do Senhor em nossa vida. Finalizo perguntando: você é tentado a estabelecer uma relação entre a prosperidade material e as bênçãos de Deus? Você consegue perceber a relação entre os pecados de Israel no passado e os da nossa geração hoje? Como você consegue relacionar a justiça e a misericórdia de Deus? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta clicar aqui embaixo no link que vai estar disponibilizado para você. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi Andou nos caminhos dos reis de Israel. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos assistem, nos acompanham e ainda não frequentam uma igreja cristã.
procure uma igreja cristã perto da sua casa que prega genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, basta clicar aqui, dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Porque toda vez que assim você faz, o YouTube entende que esse assunto e esse material é de interesse para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais conteúdo. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.